Você chega no final com um peão a mais e empata. Acontece toda semana. E não é falta de cálculo. É que ninguém te ensinou a única regra que decide esses finais. O Silman organiza o curso de finais dele por faixa de rating. E o que você vai ver aqui é a seção de 1000 a 1300, a parte que ele diz que você precisa dominar antes de estudar qualquer outra coisa de final. São 5 posições, e na última você vai ver a mesma posição virar empate ou derrota, dependendo só de quem tem a vez. Se você já jogou um final com peão a mais e não soube transformar em ponto, é esta aula. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. Comece pela posição que o Silman diz que aparece o tempo todo. Rei branco em D3, peão em D4, rei preto em D5 e o preto joga. As brancas têm um peão a mais e tudo se resume a uma coisa. Se esse peão coroa ou não. Rei D6. O livro põe uma exclamação nesse lance e explica que ainda não é obrigatório. É forma boa e é o hábito que daqui a pouco vai salvar você. Rei E6. O rei preto de novo bem na frente do peão. D5. Cheque. Rei D6. Bloqueando o peão outra vez. Rei D4. Rei D7. Recuando reto pela mesma coluna. Rei E5. Rei E7. D6. Cheque. Rei D7. Rei D5. Rei D8. Rei C6. Rei C8. E repare que o rei preto nunca saiu da frente daquele peão. D7. Cheque. E o peão chega à última casa antes de coroar. Rei D8. Você na frente dele. Rei D6. E acabou. Conte os lances do preto. Não existe nenhum. O rei não está em cheque e não tem para onde ir. Afogamento, empate e o peão a mais não valeu nada. Para entender por que aquilo empatou, tire os peões do caminho. Só os dois reis, um em D6 e outro em D4, frente a frente com uma casa vazia no meio. O livro chama isso de oposição, e o subtítulo do diagrama é o resumo da aula. Quem move, perde a oposição. As casas que estão em disputa são C5, D5 e E5, as 3 que separam os reis. Enquanto o preto segura as 3, o rei branco não passa, só que o preto tem que jogar. E mover significa largar uma delas. Rei C6, e ele largou o lado direito. Rei E5, e o rei branco entrou. Repare que o preto não fez nada de errado. Qualquer lance dele entregava alguma coisa. Ter a oposição é isso. É obrigar o outro a ser o primeiro a ceder. Volte para a posição do começo, agora sabendo o que é oposição, e defenda você mesmo. Rei D6. Você recuou reto pela coluna D. E essa é a regra que o livro põe num quadro à parte, com todas as letras. Quando o seu rei precisa se afastar do peão, você volta sempre em linha reta, nunca de lado. Rei E4, e o branco toma a oposição. Olhe o desenho. Os dois reis frente a frente, uma casa vazia no meio, e é você quem tem que mover. Pelo capítulo anterior, você já sabe que isso é ruim. Rei E6, e você toma de volta. Compare este quadro com o de 2 lances atrás. As peças nas mesmas casas, mas quem move agora é o branco. Só isso mudou, e é tudo o que importa aqui. Agora o mesmo começo. E o erro que vai custar o seu ponto. Rei D6, igual. Rei E4, igual. Rei C6, e a partida acabou aqui. Parece inofensivo, porque o seu rei só andou para o lado em vez de recuar reto, e você acabou de largar D6, que é a casa na frente do peão. Rei E5. E o rei branco pisa na frente do próprio peão pela primeira vez nesta aula. Enquanto você o barrava, ele não tinha vitória. Agora tem. Rei D7, você tentando voltar, e o livro marca outros 3 recuos deste mesmo lance com as 2 interrogações, todos perdendo pelo mesmo motivo. Rei D5, e você chegou tarde. O rei branco está uma casa à frente do peão e ainda com a oposição. A última é a mais bonita do capítulo. Rei branco em D3, peão em D2, rei preto em D5. O rei do lado forte está exatamente uma casa à frente do próprio peão. E o peão não é de torre. O livro diz que nessa configuração sobra uma coisa só para decidir, que é de quem é a oposição. O subtítulo do diagrama é o que eu quero que você leve. Quem tiver a vez de jogar, fracassa no próprio objetivo. Se o branco joga, ele não ganha. Se o preto joga, ele não empata. A mesma posição, 2 resultados opostos. E a única diferença é de quem é a vez. Aqui você joga de pretas. Rei E5. Você tentando segurar a oposição. Rei C4, e o branco avança pelo outro lado em vez de disputar de frente. Rei D6, rei D4, e o branco tem a oposição de novo. Rei E6, rei C5, e o rei branco passou. Compare com o capítulo 3. Lá você o barrava numa parede, aqui ele atravessa. A posição é a mesma. Mudou quem começou. Junte as 5 e sobra uma régua curta para levar para a partida. Primeiro, peão a mais não é vitória. A pergunta certa é se o peão coroa, e o rei defensor na frente dele costuma ser suficiente para empatar. Segundo, oposição é os 2 reis frente a frente com uma casa no meio, e quem tem que mover perde, porque mover é ceder uma das casas de bloqueio. Terceiro, e é a regra que mais custa ponto a você. Quando o seu rei precisa se afastar do peão, ele volta em linha reta, nunca de lado. Quarto,
O passo lateral entrega a casa da frente do peão e é ali que o jogo vira. E quinto, com o rei do lado forte, uma casa à frente de um peão que não é de torre, a única pergunta que importa é quem tem a oposição. O resto é consequência. Tudo isto sai do Silman's Complete Endgame Course, do Jeremy Silman, partes 2 e 3. Deixa o like, se inscreve e me diz nos comentários quantos pontos você já entregou num final desses.